E aí, pessoal, voltei. Então vamos lá. Falamos do ofício. E agora a gente vai falar em relação ao memorando. Beleza. Definição e finalidade. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Então, o memorando, gente, ele é uma comunicação interna. Você nunca vai mandar um memorando para fora da sua área, zona administrativa, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem a prefeitura, tá? Logo abaixo você tem aqui secretarias. E aqui, vamos lá, secretaria jurídica, secretaria de habitação. Beleza. Um organogramazinho basiquinho. E aí aqui na jurídica, você pode ter dois órgãos. Ainda, tá? E aqui na habitação, você tem um órgão e você tem mais outro. Vamos pensar em departamentos, tá? Um setor de habitação que cuida de engenharia e o outro que cuida de financiamento habitacional. Jurídico trata de causas trabalhistas contra a prefeitura e o outro que é a procuradoria. Tá? Uma coisa aí bem simplesinha. Então, como é uma comunicação, é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão, pode ser em relação a este órgão, ou a este órgão, ou a este órgão que centraliza tudo, tá? Seja no mesmo nível, então pode ser uma comunicação daqui para cá, certo? Um memorando daqui para cá, ou dali para lá, igual a Dilma, né? Daqui para lá, de lá para lá, o vento arquivado, o vento estocado. E pode ser também em níveis diferentes, então pode ser uma comunicação daqui para baixo, ou daqui para cima, ou no mesmo nível, ou no nível para cima, ou no nível para baixo, ou para esse nível aqui, ou para cá. E aí você pode ser aqui também, ou pode ser daqui para cá, enfim. Comunicação em diversos níveis, seja em níveis verticais ou em níveis horizontais, tá? Só que é uma comunicação interna. Então, por exemplo, se você tem uma outra prefeitura vizinha, não existe memorando daqui para cá, ou daqui para cá, certo? Prefeitura 2, prefeitura 1. É sempre dentro da mesma organização, mesmo órgão administrativo. Comunicação interna. E aí a gente continua. Por ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., a serem adotados por determinado setor do serviço público. Então, a função do memorando, ela é uma função administrativa. No sentido do quê? No sentido que ele serve para você poder gerenciar melhor a estrutura organizacional do serviço público, seja qual ele for, certo? E pode ser em relação ao memorando para explanar projetos, ideias, novas diretrizes, mudança de procedimentos, enfim. Mas, em suma, o caráter é administrativo. Bom,
Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço em folha, de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando. O que é que eu disse em relação a tudo isso? Memorando, gente, a função dele é ter um trâmite da comunicação internamente de forma ágil. Então, por exemplo, você manda um memorando lá da Secretaria Jurídica para a Secretaria de Habitação. Falando, olha, vocês têm passando uma ideia. Olha, vocês fazem o procedimento aí de financiamento ou de construção, de sorteio da casa própria. Faz desse jeito aqui, porque fica melhor, porque a gente evita ações judiciais. Certo? Por exemplo. E aí é enviado o memorando para outra secretaria. Comunicação interna e rapidinho. Vamos mandar logo que é para agilizar o processo. Beleza. Aí como é que a outra secretaria pode responder? Ela pode fazer outro memorando? Poder pode, mas isso já contraria a finalidade de rapidez do memorando. Isso leva tempo, a pessoa tem que parar para confeccionar e tal. Então vamos dizer que o secretário de habitação recebeu lá o memorando, olhou, e aí o que ele fala aqui, ó, para evitar um aumento desnecessário do número de comunicações, os despachos em relação ao memorando devem ser dados no próprio documento. A gente vai ver na hora de confeccionar o memorando, mesmo na prática aqui, que a gente vai fazer, que nem a gente fez no ofício, que você necessariamente entre, por exemplo, o cabeçalho e o restante do texto, com o código aqui do memorando e tal, tem um espaço livre. Nesse espaço livre, a pessoa que foi destinatária do memorando, ela pode falar assim, ó, cumpra-se. Tipo juiz. Né? Cumpra-se. Aí ele assina aqui e data. 1/1/2000. Pá. Precisou? Não. Ele já bate o cumpra-se, manda de volta e manda ver, para ter agilidade no processo administrativo. Bom, agora a gente vai falar em relação à forma e à estrutura do memorando. Então, embaixo aqui, eu tenho aqui um modelo, a gente vai estar fazendo mais ou menos aqui, certo? E, por exemplo, olha, exemplos. Ao senhor chefe do departamento de administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Então, vamos lá. Vamos liberar aqui rapidinho. Memorando quer agilidade e a gente também quer agilidade. Senão haja vídeo. E cá estamos com o modelo de memorando. Memorando, ele já vai começar, primeira coisa, com um espaçamento já destinado aos despachos. Tá? Então aqui, ó, você já vai contar 5 centímetros, certo? 5 cm. E aí a gente já entra no memorando em si. Vem aqui no alinhamento, à esquerda. Vamos codificar o documento. Memorando 118 / Departamento Jurídico. A gente já vem aqui do outro lado e data. Como é uma comunicação interna, não tem necessidade de eu explanar em relação à cidade, certo? Então a gente já manda direto, ó, em 12 de junho de 1983. Memorando bem velho.
exemplo, né, gente? Então a gente faz as loucuras que dá na telha. Bom, aí a gente já vem aqui para cá, de novo para alinhamento à esquerda. Ao senhor chefe, que é de outro departamento, certo? Do departamento de... Vou abreviar aqui, tá? Mas não é para abreviar não. Só porque eu tô com pressa. Departamento de administração. Beleza. E aí a gente segue, tipo no ofício lá que a gente viu. Assunto do memorando. E a gente põe em negrito em relação ao assunto. Vamos lá. Instalação de microcomputadores. Como a gente fez no vídeo anterior, eu fiz aqui de outra cor para mostrar para vocês que aqui tem que ser em negrito. Negrito. Certo? Beleza. Bom, isso feito, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade à confecção do tal do memorando. Agora que você já sabe para que ele serve. E aí a gente vai discriminar como a gente fez no ofício. É pá, espacinho, texto. 2, pá, espacinho, texto. 3, espacinho, texto. Beleza. Terminei de fazer o meu relato lá para o senhor chefe do setor de administração. Fiz o relato, como eu falei para vocês lá no ofício. A gente vai manter a margem aqui, certo? Do texto. Vai pular atenciosamente, se for o caso, ou, se for o caso, respeitosamente, né? Vê aí nos vídeos anteriores que você vai saber quando é que um é um, quando é que é o outro. E vamos finalizar. Que é nome, Juquinha, da Silva, e o cargo, chefe do setor jurídico. E aí o cara vem aqui, dá o paralelo dele, 3 pontinhos e já era. Certo? Beleza. Bom. Vamos ver aqui se tem mais algum tipo de documento interessante para a gente ver. Temos modelos aqui, ó. Também não são modelos muito usuais, ao meu ver. Que seria em relação à exposição de motivos e outros, mensagem e tudo mais. Só que aí é o seguinte, gente, se eu for explanar todos eles desse modo, vai ficar muito extenso, tá? Se eu ver que é uma coisa importante, ao meu ponto de vista, eu vou colocar para vocês.
Caso contrário, não é que eu vou pular. Eu vou explicar para vocês, olha, tem esse documento que serve para isso. Mas se você quiser ver um documento, vai lá no manual de redação oficial da Presidência da República, tá? Se você achar que para você é importante, lá tem um manual. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, é o que eu estou vendo aqui, tá? Mas eu não quero me alongar em relação a isso. Não vejo necessidade para as minhas necessidades, tá? Então, vamos lá. Outro tipo de documento que a gente tem. Exposição de motivos. Beleza. Para que serve isso, Antônio? A exposição de motivos. Exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Então, gente, esse a gente já não vai estudar. Por quê? Porque eu não estou estudando a nível federal. Eu estou estudando a nível estadual e municipal. Então, isso aí você já deleta. Agora, o próximo é a mensagem. Vamos lá. Mensagem. Para que serve a mensagem? É o instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública, expor o plano de governo por ocasião da abertura da sessão legislativa, submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas, apresentar veto, enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da nação. Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos ministérios à presidência, cujas assessorias caberá a redação final. Bom, particularmente no expediente, né, no nível ali municipal e estadual, eu não sei se esse documento mensagem ele é usual, porque se a gente trouxer aqui tudo que a gente falou aqui, ele está falando a nível federal, mesmo porque o manual é a nível federal. Mas vamos levar em conta que uma prefeitura emita mensagem. Então, qual é a utilidade dela? É a comunicação dos chefes, comunicação dos chefes dos poderes. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e, no caso aí de nível estadual, a gente pode ter também o judiciário ainda atribuído ao Tribunal de Justiça, né? Por isso que eu vou pôr ele aqui. Até onde eu sei, a nível municipal a gente não tem assim poder judiciário. A gente tem, claro, uma secretaria, né, de assuntos jurídicos, mas todo o trâmite dos assuntos jurídicos ele é feito no Tribunal de Justiça e ele é de nível estadual. Mas beleza. Tem aqui os tipos de mensagens, tal é coisa é tal. Modelo, você vai fazer com aqueles 5 centímetros que eu falei para vocês nos modelos anteriores. Vai numerar, codificar, dar um espaçamento, tratar a pessoa pelo pronome de tratamento mais o vocativo para chamar a pessoa, né, para ser comunicada. Vai dar mais um espaçamento de 2 centímetros com aquela pauta alinhada mais para o centro, tá? Vai fazer a explanação, vai colocar mais 2 centímetros de espaçamento e vai datar. Cidade, dia, mês e ano. Tem o exemplo no manual, dá uma olhada lá, tá?
Beleza. Telegrama. Telegrama, ele tem que se pautar pela concisão e clareza, como qualquer outro expediente público, como a gente já estudou aí no início dos vídeos, tá? Mesmo porque o telegrama sempre é uma mensagem bem curtinha. Acredito eu que hoje já esteja meio em desuso o telegrama, né? Eu só vou pôr aqui na lousa, se você quiser anotar aí alguma coisa. Mas particularmente eu acredito que o telegrama ele já não tem uma utilização tão grande. Claro que, por exemplo, no concurso público, você é convocado por meio de telegrama, né? Mas nada impede, por exemplo, de você ser convocado pelos editais, na internet, pela imprensa oficial do município ou do estado, e você vai consultar, vai ver seu nome na lista, sendo convocado para se apresentar dia tal. Normalmente alguns órgãos mandam um telegrama junto, mas é bem conciso, é bem enxugadinho o assunto. Olha, você está sendo convocado dia tal para ser nomeado, né? Então, é mais isso sobre o telegrama. E ele vai seguir os padrões, né? Qual que é o padrão de telegrama? Existe um padrão específico que a gente delimita? Não. O padrão é padrão Correios. Então, é lá nos Correios que vai ser dito como é que vai ter que ser o tal do padrão, tá? Forma e estrutura do telegrama. Fax. Fax eu também não vou explanar não. Tem um modelinho aqui, tal, mas não vou explanar porque aparelho de fax para mim já virou coisa de museu, certo? Claro que a gente sabe aí que os órgãos públicos estão meio defasados, né, em relação à tecnologia, mas não todos, né? Se você não tiver uma caixa de e-mail para poder resolver suas coisas, aí é difícil. Bom, e por fim, a gente vai falar do mais atual, que é o correio. Correio elegante? Não. Correio eletrônico. O famoso e-mail, que é o que manda hoje em dia, seja nos organismos públicos ou privados, né? Bom, o e-mail, por seu baixo custo e celeridade, formou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos, como eu falei para vocês. Qual a forma e a estrutura? Um dos atrativos de comunicação por e-mail é a sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida de estrutura. Claro que você vai manter ali uma linguagem formal, né? Você vai estar utilizando um e-mail corporativo, né? Um e-mail corporativo em relação ao departamento que você atua no serviço público. Então você não vai lá mandar mensagenzinha bonitinha, florzinha, mensagem de PowerPoint, de Jesus Cristo e de tudo mais. Isso é muito legal, mas na sua vida particular. Então você usa o seu e-mail no tempo disponível que você tem para isso. E-mail de trabalho, linguagem formal. Mas não tem padrão. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com a comunicação oficial, que eu acabei de falar. O campo assunto do formulário do correio eletrônico deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental, tanto do destinatário quanto do remetente. Então não adianta você, no assunto, lá no Outlook, no Firefox, Thunderbird, sei lá que de serviço de e-mail que você usa, lá onde você for alocado, não adianta lá no campo assunto você pôr batatinha quando nasce, ou mistério. Não
adianta você querer fazer charada no assunto, porque isso daí não vai ajudar ninguém, nem a você e muito menos ao destinatário, seja o remetente ou o destinatário, tá? Então você coloca aqui o assunto mais pertinente a exatamente o assunto do e-mail, né? Para que fique fácil de organizar, tanto para você quanto para a pessoa que recebeu. Para os arquivos anexados à mensagem, deve ser utilizado preferencialmente o formato rich text. Então, anexos no e-mail, você tem que utilizar o formato rich text, o famoso asterisco ponto RTF, Rich Text File, certo? Isso segundo o manual da presidência, provavelmente para facilitar o acesso ao documento, independente da máquina que a pessoa esteja trabalhando, né? Mas acredito eu que o formato PDF seria o mais indicado por proteger mais o conteúdo do documento, certo? Mas põe o rich text, é o que está dizendo aqui no manual, tá? Acredito eu que o PDF seria o mais adequado. Bom, sempre que disponível, deve utilizar o recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar da mensagem um pedido de confirmação. Então, quando você manda a mensagem, por exemplo, no Windows Live Mail, lá no canto aqui, você tem lá, por exemplo, a prioridade, né, que é aquela exclamaçãozinha, e você tem às vezes uma caixinha assim, escrito confirmação de leitura. No caso desse aplicativo que eu falei para vocês, vocês devem ticá-lo, certo? Só que, por exemplo, você pode estar trabalhando com um aplicativo do qual ele não tem essa função, ou se tem, você não sabe onde está, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Você faz o que dá para fazer. Então, no corpo do e-mail, lá, você pede assim, ó, escreve lá todo o assunto, papapá, não sei o que, e põe lá. Favor confirmar recebimento. Tudo nessa parte, gente, seja nos documentos físicos, ou num e-mail, ou qualquer comunicação. O ser humano, gente, ele é um bicho engraçado. Por quê? Deixa eu só ver se ainda tá gravando aqui, gente. Tá. Quanto tempo de vídeo? 28 minutos. Vamos ver se dá tempo de encerrar. Porque se você não se garante, a pessoa que está do outro lado, ela sempre vai dizer que a culpa do ocorrido é sua. Você que não confirmou, você que não mandou, você que não sei o quê. Enfim. Então, sempre você se garanta. Põe a confirmação de leitura, essa pessoa dizer, ah não, mas você não mandou. Ah, mas eu recebi a confirmação aqui, que no dia tal, na hora tal, você leu. Alguém abriu o e-mail. Então, ou você deixou alguém acessando a sua máquina indevidamente, ou você leu e fingiu que não viu. E se você manda assim, logo, ó, a pessoa, ela não pode alterar o que você mandou. Vai estar salvo na sua caixa de saída lá. E aí a pessoa, não, eu não recebi nada. Eu não confirmei nada, porque você não me pediu. Você nem pediu confirmação de leitura. Aí vai estar escrito isso aqui, ó, no e-mail que você mandou. E aí você se garante, olha, a minha parte eu fiz. É chato pensar desse jeito, né? Mas o seguro morreu de velho, né? Bom, pra gente encerrar rapidinho, pra não ter perigo de o vídeo cortar, e eu ter que fazer um vídeo de 1 minuto depois, eu só vou passar para vocês em relação ao valor do documento e-mail, tá? Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir a certificação digital que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida em lei, que é aquele tal do negócio do eCPF ou eCNPJ. Cartãozinho emitido pela Serasa Experian
CertSign, tal, que normalmente quando você trabalha assim, eles pedem para você ter esse tipo de documento, que aí você pega o seu cartãozinho de certificado digital, encaixa na máquina, e todas as mensagens que forem encaminhadas por você, ou os trâmites que você realizar, vão estar atribuídas ali com o seu CPF. E aí só você vai ter acesso, certo? Bom, gente, pelo momento é isso. Agradeço a atenção. Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá gravando. E muito obrigado. Um beijão a todos. Desculpa aí a correria em relação a isso, porque eu ainda tenho que gravar muitos vídeos aí em relação ao concurso que eu vou prestar. Certo? Pode não ter ficado na qualidade aí que vocês esperavam, vocês queriam uma coisa mais detalhada, tal. Mas mais pra frente, quem sabe, eu possa fazer uma coisinha aí melhor pra vocês aí, pra estar publicando quando o meu pirão já estiver pronto. Enquanto o meu pirão não estiver pronto, né, vai ter que ser as coisas do meu jeito pra mim. Mas se servir pra vocês, eu fico feliz do mesmo jeito. Muito obrigado aí e um abraço.